Olá, turminha da Escola Santa Rita, segunda série do médio. Prazer falar com vocês. Mais uma semana geografando e hoje nós vamos dar início ao nosso G18, exatamente. Nosso G18, que nós falamos sobre os conflitos internacionais e a organização do espaço 1, até porque a gente vai ver mais na frente, no G19, a organização do espaço 2 e os conflitos internacionais, né? E para a gente entender, gente, ao longo da história, inúmeros, diversos confrontos de diversas naturezas, ou seja, de questões religiosas, questões civis, perseguições políticas, né, configuraram, né, ajudaram, influenciaram na configuração do espaço geográfico mundial. Por isso é importante a gente analisar algumas delas, né, principalmente, né, o ponto de partida do análise, claro, é de fato as duas guerras mundiais que aconteceram aí no século XX, né, que foram aí um divisor de águas na história contemporânea. Por sua vez, é fundamental, né, instrumentado da geografia para compreender a configuração desse espaço geográfico. Então, o espaço geográfico, na realidade, a geografia ela vem explicando de diversas formas, mas as guerras foram importantes do lado, claro, do lado dessa influência na organização do espaço geográfico. Vamos dizer que é importante, né? Que guerra nenhuma é importante, tá? Nessa configuração, tá? Não só na que a gente fala na questão estrutural, mas na questão também da organização geopolítica, né? Que nós temos hoje na atualidade. Então, vamos falar na Primeira Guerra Mundial, que aconteceu em 1914 até 1918. Mas isso, ó. A Primeira Guerra Mundial, também conhecida como Grande Guerra, antes da de 1979, né? E Guerra das Guerras, foi um conflito mundial ocorrido entre os anos de 1914, ou seja, iniciou-se dia 28 de julho de 1914 a dia 11 de novembro de 1918, tá? E aí nós temos a Europa e os novos países no final da Segunda Guerra, né, que tivemos essa configuração, tá certo? Tivemos essa configuração dessas guerras que aconteceram. Então, para vocês terem uma ideia aí, né, outros estados, outros países foram surgindo após, né, final da Primeira Guerra Mundial. Que também nós vamos entender que após a Segunda Guerra Mundial existe também outras configurações, existiram outras configurações, né, que mudaram totalmente aí a organização desse espaço geográfico, tá? A principal consequência desses grandes confrontos armados foi a reestruturação do poder mundial, né? Ao fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, a estrutura política do mundo já estava aí radicalmente modificada. Os grandes impérios, né, eles faleceram e o grande território do Império Húngaro, né, Austro-Húngaro, dividiu-se em várias novas nações, anteriormente, né, focada pelo poder central. Se a gente entender, pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos aí as configurações que antigamente você não existia, por exemplo, a Hungria, a Eslovênia, né, entre a Tchecoslováquia, a Lituânia, Letônia, Estônia, não tinha essas configurações, né? A própria Suíça. Então, pós Primeira Guerra Mundial, esses países foram surgindo, né? Os estados foram saindo, se separando, se configurando, né? A minha filha aqui na aula também já está indo nesse conflito da guerra, tá? Observem que essas configurações está aí na página 21 dos mapas, que a Primeira Guerra foi importantíssima nesse contexto para a gente entender já as divisões territoriais. De fato, as organizações que não era centrada apenas para o Império aí Austro-Húngaro, tá certo? Que a Primeira Guerra Mundial ela teve esse contexto principalmente, né, pós a morte aí de um príncipe, né, da família do Império Austro-Húngaro, que era o chamado de Francisco, né? Mataram esse cara e foi o estopim da guerra. Disseram a desculpa da Primeira Guerra Mundial foi a morte de Francisco. Porém, os fatores realmente que levaram a esses conflitos a realmente acontecer foram as disputas coloniais entre as nações, né, industrializadas da Europa, ou seja, já começam aí as disputas coloniais. O que era isso? Lembrem-se
que é o neocolonialismo, a nova colonização da Europa, porque aí a Inglaterra ela já surgia como as principais economias, porque nasce lá a Revolução Industrial, e aí já começaram aí os conflitos, as diferenças entre as economias, eles lançam o neocolonialismo. Então essa disputa coloniais entre as nações industrializadas da Europa começa já aí ter uma como nós podemos falar popularmente, já uma reixa, né, pequena, mas já existia. O clima também de estabilidade entre as potências europeias, né, o revanchismo na França, né, os movimentos nacionalistas, né, e também, claro, a paz armada. Como assim, professor, a paz armada? Os países já começavam ali a se organizar militarmente, né, ter as suas potências militares, para que pudessem aí, caso acontecesse uma guerra, já estavam na paz armada. Então, esses fatores, juntamente com a morte, né, de um familiar da coroa, né, da monarquia austro-húngara, culminou com a Primeira Guerra Mundial, né, que aí foi de fato uma configuração total. E aí dentro da Primeira Guerra Mundial nós podemos ter aí as aliadas, né, a Tríplice Entente, que foi Inglaterra, França e Rússia, e a Tríplice Aliança, que é entre a Alemanha, Áustria e Itália. Vejam no próprio mapa, essa configuração territorial já começa a se organizar de forma diferente. Já começa a ter uma organização territorial sobre essas alianças, que nós sabemos que mais na frente, nós sabemos quem venceu realmente a guerra, né? E eu vou já comentar sobre isso, com a ajuda dos Estados Unidos, que surge aí na Primeira Guerra Mundial, a partir de 1917, ou seja, faltando um ano para acabar, surge aí, e aí acontece com que a Rússia saia, eu vou já explicar sobre isso, porém as consequências que essa Primeira Guerra trouxe para a configuração do espaço foi a redenção da Alemanha, e a assinatura do Tratado de Versalhes, que combina, né, esse Tratado de Versalhes na realidade foi o estopim para a Segunda Guerra Mundial. Por quê, professor? Porque quando acaba a Primeira Guerra Mundial, né, a Alemanha ela é a principal culpada, ou seja, a Tríplice Aliança ela perde, foi a Alemanha, Áustria e Itália, mas a Alemanha assume praticamente toda a culpa, não é convidada para esse Tratado de Versalhes, né, fazendo com que as economias, preste atenção, as economias alemãs de fato caia e haja aí o surgimento de quem? Surgimento do partido político nazista para Adolf Hitler, que a gente vai entender tudo mais uma vez, tá? Então as consequências da Primeira Guerra foi essa rendição da Alemanha, a assinatura do Tratado de Versalhes, a formação da Liga das Nações, a ascensão econômica e política dos Estados Unidos. Professor, como assim a ascensão econômica e política dos Estados Unidos? Gente, os Estados Unidos entra em 1917, né? Aí dando uma de bacana, porque a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial, porque já tinha nascendo ali a questão socialista da própria Rússia. Então a Rússia sai, entra os Estados Unidos já entra como campeão, entra no final do segundo tempo, faz um gol, aí já é o campeão. E economicamente aí ela dá um estopim muito grande, porque fornecia armas para os dois lados da Primeira Guerra Mundial e sai aí, já entra no time que está ganhando. Tá certo? Outra coisa que é importante, ó, esse fato marcou a vitória da Tríplice Entente, né, forçando os países da aliança, da Tríplice Aliança, a assinar a rendição, né? A derrota, os derrotados tiveram ainda que assinar o Tratado de Versalhes, que impunha a esses países fortes restrições e punições, porém a Alemanha teve seu exército reduzido, sua indústria bélica controlada, perdeu a região do corredor polonês, teve que devolver à França a região da Alsácia-Lorena, além de ter que pagar os prejuízos da guerra dos países vencedores. Então observem aí que essa ideologia de culpar alguém da Primeira Guerra Mundial, essa ideologia, vamos culpar alguém. Então, quem foi o culpado? A Alemanha. Então a Alemanha perdeu tudo isso. Redução do exército, suas indústrias bélicas, que são indústrias armamentísticas controladas,
perdeu a região do corredor polonês, né, teve que devolver um território à França, além de pagar os prejuízos da guerra dos países vencedores. Então a Alemanha ela sai daí desmoralizada. Além disso, a Alemanha não participou do Tratado de Versalhes. Todos os outros países apareceram, a Alemanha não apareceu, então vamos culpar a Alemanha. E aí nasce, aí eu voltei, como disse anteriormente, nasce essa ideologia da Segunda Guerra Mundial. Né? Um intervalo tão pequeno, um intervalo curtíssimo. Países ainda estavam se estruturando, né, para que se começasse mais uma nova guerra. Tá certo? E aí o Tratado de Versalhes teve, né, repercussões na Alemanha, influenciando o início da Segunda Guerra Mundial, como eu já falei anteriormente. Tá? E aí surge também a Sociedade das Nações, fundada em 1919, um ano após a Primeira Guerra Mundial. Qual foi a ideologia? Começou por agrupar 32 países vencedores da guerra. O principal objetivo da Sociedade das Nações, né, era manter a paz no mundo, apesar dos esforços feitos para defender a paz. A SDN, Associação das Nações, não conseguiram atingir seu objetivo. Observe que ali está o símbolozinho da ONU que vai surgir mais na frente pós Segunda Guerra Mundial. Ó, pós Segunda Guerra Mundial nasce aí a ONU, que a gente vai entender que é, né, a Organização das Nações Unidas, que também tem essa ideologia a principal ideologia de trazer, né, de manter a paz no mundo. Porém, nós sabemos que essa Associação das Nações não conseguiu, porque em 1919 acaba a Primeira Guerra Mundial. Porém, este cidadão aí, Adolf Hitler, que assume a Alemanha aí, o governo alemão, a partir de 1933. Ele assume a Alemanha, né? Porque as graves situações de economia e da sociedade alemã eram difíceis. Por quê? Porque vinha com prejuízo da Primeira Guerra Mundial. Lembrando que vocês viram anteriormente sobre todas as consequências que a Alemanha teve que pagar e passar para pagar a derrota da Primeira Guerra Mundial. Então, essa Segunda Guerra Mundial, né, o programador desse processo, o Adolf Hitler, líder do partido nazista, também conhecida como a guerra psicológica, ele conseguiu, né, introduzir na cabeça dos alemães a ideologia do amor, do sangue alemão. Ele queria, na ideologia de nascer, né, alemães puros. E aí começa uma perseguição. Além disso, já existia, né, e aí está aí a burrice, me perdoe o linguagem, a burrice da Sociedade das Nações, né, porque mais de 6 milhões de judeus já vinham morrendo, sendo perseguidos, torturados, enfim, todas as atrocidades humanas feitas por Adolf Hitler e seus seguidores alemães, os nazistas, né? E aí ele pensa o seguinte: a nova configuração, tá? A nova configuração é que ele já começou a entender, a imaginar, preste atenção, a imaginar aí um novo território. Ele nasce aí não só a questão do racismo, né, das questões racistas, né, dos preconceitos, mas ele tinha também a questão aí da intenção política, não era só da questão contra os judeus, mas sim os expansionalistas, né, e militaristas. Ele tinha a intenção de expandir, né, já que eu perdi meu território, corredor polonês, eu tive que devolver território para a França, então eu vou expandir a Alemanha por toda a Europa. Sério, professor? Claro, por toda a Europa. E aí ele faz com que essa ideologia coloque na cabeça dos seres humanos, né, dos alemães, dos nazistas, né, e aí começa a Segunda Guerra Mundial, né? Então ele incorporou, né, o território da Tchecoslováquia, habitada por populações de origem alemã, e anexou a Áustria. Por um lado, exercia o fim das restrições à Alemanha em troca de sua ajuda no combate
ao socialismo soviético. Professor, como assim, mano? Como isso aconteceu, né? Ele começa aí, está na página de vocês 23, observem que a Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial e a Alemanha, o avanço alemão a partir de 1940 e 1941, ela começa a invadir aí todos os territórios ali, até porque ele tinha feito um tratado, né, com Stalin, um pacto, né, de não agressão, para não atingir seus objetivos expansionalistas. Foi o tratado que ele fez com o presidente russo, socialista, de não invadir os territórios russos. Porém, ele não cumpriu esse tratado. Em 1941, Hitler colocou em marcha a invasão da União Soviética, traindo o acordo feito por Stalin. E a invasão alemã foi extremamente mortífera, cerca de 20 milhões só de soviéticos foram mortos. No entanto, a partir, né, da batalha em 1942, as forças soviéticas conseguiram, né, aí bravamente manter e retirar, manter aí o seu território salvo e retirar os nazistas de lá. Além disso, o clima russo ajudou, né? Vários, milhares de soldados alemães não suportaram o frio russo, que aí já começa a nascer aí, a partir de 1942, 1943, 1944, 45, fim da Segunda Guerra Mundial, já começa aí uma questão já do fim da Segunda Guerra Mundial, e aí os acordos feitos por esses três cidadãos aí, entre o cidadão russo, o americano e o britânico, né? Que do dia 28 de novembro a 1º de dezembro de 1943, participaram os líderes aliados, né? Foi o presidente dos Estados Unidos, né, Roosevelt, tá? O primeiro-ministro britânico, Stanley. Não, Stanley, desculpa, não. Stanley era do governo soviético, né? Britânico era Churchill. Eu falei bonito em inglês, hein? Tô legal. Se não for, me perdoe aí, mas tá bonito. Então, a partir de 1944, as tropas americanas, ingleses e canadenses, eles desembarcaram, né, na Normandia, em praias francesas, até então dominadas pelos nazistas, conhecida como Dia D. Esse episódio marcou o início da derrota nazista na Europa Ocidental. E aí, a partir de 1945, nós sabemos que a guerra acabou, Adolf Hitler se matou, né? Vários líderes alemães se mataram para não se entregar a esses três aliados. Que até então essa aliança não durou muito tempo. Nós estamos falando aí de países capitalistas e países socialistas. Sabemos que essa aliança, essa rivalidade entre aliados, ao mesmo tempo que americanos e soviéticos lutaram contra as forças nazistas na Europa, iniciaram uma corrida, né, velada pela ampliação de suas áreas de influência. Ou seja, gente, apesar de enfrentar os nazistas, um conjunto americano e soviético já estavam disputando o poder mundial. Algumas situações indicam essa disputa ainda no final da Segunda Guerra Mundial. E nós sabemos que os Estados Unidos, mais uma vez, tem o seu poderio econômico, tem a sua economia muito maior, tem uma economia, um avanço econômico muito grande, porque ela lança duas bombas aí no Japão, em um ato, né, de resposta à sua base americana, Pearl Harbor, ser atacada por japoneses, e aí ele manda só duas bombas nucleares lá, Hiroshima e Nagasaki, né? Essas duas bombas nucleares aí assustam o mundo, né? Os Estados Unidos assumem a liderança militar, porque ninguém tinha coragem de bombas nucleares, enfim. É tanto que, pra vocês terem uma ideia, entendam como é essa ideologia, está no livro de vocês na página 24. Em algumas escolas dos Estados Unidos ensinavam que a destruição nuclear de Hiroshima e Nagasaki, que causou a morte só aproximadamente de 300 mil mulheres, crianças e idosos, foi um grande serviço daqueles países à paz mundial. Ó,
Então, joga lá 2 bombas nucleares, mata aí um bocado de gente, tá? E vamos dizer ao povo que é uma questão da paz mundial. Então, para você promover a paz, então, você tem que matar pessoas. Meio controverso, tá? E aí surge a danada da bipolaridade do planeta. E aí nós vamos entender que essa bipolaridade do planeta, nós temos aí essa divisão da Alemanha, que é a Alemanha ocidental e a Alemanha oriental, Berlim, ou seja, o muro de Berlim, a cortina de ferro, essa divisão socialista e capitalista, os países que se aliaram, os países capitalistas como as zonas britânicas, as zonas americanas e as zonas francesas na Alemanha. E Berlim Oriental, toda zona soviética da URSS, da União Soviética Socialista. Tá? Então quem era a cabeça? A Rússia. E quem era a cabeça do capitalismo? Estados Unidos. Até porque ficaram aí nessa ideologia, né, de capitalismo e socialismo, a bipolaridade, a divisão bipolar do planeta. E aí essas influências, né, eles tentaram influenciar diversas pessoas, diversos países, para que se integrassem, formassem mais grupos. Então essa cortina de ferro, né, essa cortina de ferro, vocês terem uma ideia aí, teve por sua vez, deixa eu botar aqui, ó, teve por sua vez França, Espanha, Itália, Suíça, Áustria, né, Bélgica, Reino Unido, Dinamarca. Então esses países que estão de azul aí são países capitalistas. Já os países que estão nessa tonalidade aí, os que é um roxo, né, um roxo claro, Rússia, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, né, Bulgária, enfim, esses países elas tiveram essas divisões ideológicas entre socialismo e capitalismo, que também configurou, né? Também configurou essa ideologia, tá? De questões aí ideológicas que de fato prejudicaram muito o nosso planeta e também ajudou a gente a entender essas configurações. Então, nesse intervalo nós vimos que a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, pós-Segunda Guerra Mundial, que ainda assustou, né? Ainda tiveram quase um estopim da Terceira Guerra Mundial e leva esse nome de Guerra Fria porque nenhum dos países, Estados Unidos e a Rússia, elas não se atacaram, apenas mostraram seus poderes militares, né? Uma corrida tecnológica, uma corrida armamentista, né? Pelas indústrias bélicas, né? Porém, nós temos também que entender que nesse meio termo surgiu tecnologias como o satélite, né? Vieram surgir mais na frente a televisão, as telecomunicações, os avanços tecnológicos surgiram a partir da Guerra Fria, mas nós temos que entender também que nesse meio termo diversos países tiveram aí as suas separações. Estou falando da Coreia, estou falando do Vietnã, que depois teve a sua unificação, países que se separaram de fato. Então, essas fragmentações, né, essas heranças herdadas por esses conflitos, faz a gente entender hoje um pouco sobre essa geopolítica. Gente, eu estou falando um pouco rápido por conta do tempo, né? Espero que vocês tenham entendido. Nós temos um pequeno exercício a partir de agora. Já gostaria de agradecer com vocês com essa imagem belíssima da cidade de Delmiro Gouveia. Acompanhem, observem, divulguem a nossa cidade, porque é belíssima, com os maiores cânions aí de Delmiro Gouveia. Tem no seu território o maior trajeto dos cânions do Rio São Francisco. Isso, está aí em Delmiro Gouveia. Visite-nos, faça aí essa divulgação. Um beijo no coração de todos. Fique com Deus, até a próxima aula. Fui!